De repente, você acorda e se depara com o céu escuro, ventos horripilantes, um frio intenso, e olha para cima e vê um monstro. Não é o da ficção, é real. E se acontecesse um furacão no Brasil? Seja bem-vindo ao Zona 10. Olhamos para os céus em busca de respostas e encontramos a fúria máxima da natureza. Furacões, tornados e ciclones, nomes diferentes para o mesmo pesadelo. São máquinas de destruição termodinâmica que transformam a água quente dos oceanos na mais violenta forma de energia que este planeta pode manifestar. Hoje, vamos mergulhar na história dos gigantes, analisar o que acontece agora no Caribe e, crucialmente, desvendar por que o Brasil não está imune a essa ameaça climática. Os 7 gigantes, o registro histórico da fúria. Para entender a escala do perigo, precisamos honrar os recordes sombrios. Estes são 7 dos mais avassaladores já registrados. Tempestades que reescreveram a história e nos deram uma métrica brutal da capacidade de destruição da Terra. Ciclone Bola, 1970, Bangladesh e Índia. Não é o mais forte em ventos, mas é o mais mortal. Estima-se que até 500 mil pessoas morreram, principalmente devido à maré de tempestade, que inundou vastas áreas de baixa altitude. Um lembrete da vulnerabilidade social que mata mais do que o vento. Grande furacão de 1780, Atlântico, conhecido como Furacão São Calixto II. É o furacão do Atlântico mais mortífero documentado. Ceifou cerca de 22 a 27 mil vidas nas Pequenas Antilhas. Um registro histórico de ventos estimados em até 320 km por hora, mostrando o poder destrutivo mesmo antes da era moderna de monitoramento. Furacão Tip, 1979, Pacífico. O gigante em escala detém o recorde de maior ciclone tropical já registrado em diâmetro, alcançando incríveis 2.220 quilômetros, uma monstruosidade que cobriria quase todo o sudeste brasileiro. Tornado Tri-State, 1925, ELWA. No campo dos tornados, os ciclones de menor escala e maior velocidade, este detém o recorde de trilha mais longa já registrada, percorrendo 350 quilômetros por 3 estados americanos e causando devastação massiva. Furacão Katrina, 2005, ELWA. Um marco no século XXI. Classificado como categoria 4, devastou New Orleans devido principalmente ao rompimento de diques, expondo a fragilidade da engenharia contra a força da natureza, prejuízos de mais de 125 bilhões de dólares, o tornando um dos desastres mais caros da história. Furacão Mitch, 1998, América Central. Um categoria 5 que, devido à sua lentidão, despejou volumes colossais de chuva, causou inundações e deslizamentos de terra que mataram cerca de 11 mil pessoas em Honduras e Nicarágua. A água e não o vento foi o fator fatal. Furacão Patricia, 2015, Pacífico. O recordista em velocidade atingiu ventos máximos sustentados de incríveis 345 km por hora, o mais forte já registrado globalmente em termos de velocidade, atingindo o pico de categoria 5, uma força que pulveriza qualquer estrutura humana. Alerta atual. O furacão Melissa no Caribe. O passado nos dá escala, o presente nos dá urgência. Atualmente, o Caribe, o berço dos furacões atlânticos, nos envia um alerta brutal à forma de o furacão Melissa. Este sistema alcançou o temido nível de categoria 5 na escala Saffir-Simpson, impulsionado pelas águas do oceano excepcionalmente quentes, um sinal claro das mudanças climáticas. A Jamaica foi um dos epicentros dessa fúria. Com ventos de até 300 km por hora e chuvas torrenciais, o país foi declarado zona de desastre. O que o Melissa nos ensina não é apenas sobre o vento, mas sobre a lentidão do sistema. Ao se mover a apenas 5 km por hora em algumas áreas, ele despeja volumes de chuva que causam inundações severas e deslizamentos de terra, isolando comunidades e desencadeando uma crise humanitária por falta de água e comida. As imagens de satélite mostram a destruição massiva, um lembrete vívido da nossa vulnerabilidade costeira. O Brasil em alerta, ciclones extratropicais e tornados. O Brasil
tradicionalmente poupado dos grandes furacões tropicais do Atlântico Norte devido à baixa latitude da nossa costa e à ausência do efeito de Coriolis suficientemente forte, não está imune. Nossos problemas vêm dos ciclones extratropicais e dos tornados, fenômenos que estão se tornando mais frequentes e violentos. Ciclones extratropicais recentes. Temos visto uma onda crescente desses sistemas, principalmente no sul do país. Eles são responsáveis por rajadas de vento que frequentemente superam os 100 km por hora, em áreas costeiras e serranas do sul e sudeste brasileiros, causando destruição de infraestrutura, ressaca no mar e inundações. O risco de tornado. Mais recentemente, o sul do Brasil, em particular Santa Catarina e Paraná, registrou ocorrências de tornados com ventos que excederam os 250 km por hora, causando mortes e destruição em cidades. Tornados são ciclones de menor escala, mas de fúria concentrada, e sua frequência por aqui é um dado crítico ligado ao encontro de massas de ar polar, frias e secas, com as massas de ar quente e úmida vindas da Amazônia, criando uma instabilidade atmosférica perfeita para a formação desses funis de destruição. O Brasil precisa de um complan climático. Os dados mostram que a ameaça não está vindo de longe, mas sim da intensificação de sistemas de baixa pressão que, alimentados por um oceano mais quente, têm o potencial de causar danos que antes só víamos em noticiários internacionais. A segurança climática brasileira está de fato em risco. A teoria HAARP, manipulação climática e a realidade da ciência. É impossível falar de eventos climáticos extremos como o que atingiu o sul do Brasil sem que a teoria da conspiração levante a sua cabeça. Estamos falando do HAARP, o Programa de Pesquisa de Auroras Ativas de Alta Frequência. A teoria, amplamente difundida, sugere que o HAARP, localizado no Alasca, não é apenas um centro de pesquisa ionosférico, mas sim uma arma climática secreta, capaz de desencadear terremotos, tsunamis ou, no nosso caso, furacões e ciclones. A ideia é que ele alteraria a ionosfera e, por consequência, o clima em qualquer ponto do globo. Mas como funciona o HAARP? Ele usa um conjunto de antenas para emitir ondas de rádio de alta frequência em direção à ionosfera, uma camada da atmosfera a cerca de 60 a 1000 quilômetros de altitude. Mas será que tem algo a mais que não sabemos? Bem, essa eu deixo para vocês nos comentários. Para gerar um ciclone como o que atingiu o sul do Brasil, seria necessária uma quantidade de energia. Mas será que a instalação do HAARP poderia criar? O aquecimento global e a energia oculta. É mais provável que a energia vital dos eventos extremos que estamos vivenciando não seja uma conspiração secreta, mas sim um fenômeno amplamente comprovado, o aquecimento global. Este é o dado que não podemos ignorar. Ciclones, sejam tropicais ou extratropicais como os do Brasil, são essencialmente máquinas térmicas. Eles se alimentam do calor. O aumento das concentrações de gases de efeito estufa está elevando a temperatura média dos oceanos. Quando o sistema de baixa pressão do ciclone encontra a água do Atlântico Sul mais quente, ele absorve uma quantidade colossal de energia que não estaria lá em condições normais. Essa energia adicional é o que intensifica o ciclone, aumentando a velocidade dos ventos e o volume de precipitação. O que o Brasil testemunhou no sul não foi um experimento do HAARP, foi um aviso brutal da natureza amplificado pela crise climática. O aumento da frequência e intensidade dos ciclones extratropicais no Brasil é uma consequência direta e mensurável do nosso planeta mais quente. A resposta não está em desmascarar teorias, mas sim em adaptar nossas cidades e reduzir emissões. A ciência é clara, o perigo é real e está em ascensão. Apenas uma crítica do canal. Do ciclone Bola, que matou 500 mil de pessoas com água, ao furacão Patricia, que quebrou o recorde de velocidade, a lição é a mesma. A força da natureza é implacável. O que está acontecendo na Jamaica hoje e o que já atingiu o sul do Brasil são mais do que notícias. São dados de uma nova realidade climática onde o extremo se torna a norma. A chave para a sobrevivência não está em deter o vento, mas sim em entender a ciência, a logística da prevenção e a vulnerabilidade das nossas cidades. É hora de parar de olhar para o céu com surpresa e começar a olhar para os dados com planejamento. O país tem preparação? Imagine só se ocorresse algo mais catastrófico. Estaríamos preparados? Bem,
Seja bem-vindo ao Zona 10. Não se esqueça de deixar o seu like e considerar inscrever-se no canal. E comente como está o clima aí na sua cidade. Um forte abraço.